E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e no vídeo de hoje eu trago diversas curiosidades sobre o grande filme Cisne Negro. Cisne Negro foi um filme lançado em 2010, dirigido pelo talentosíssimo Darren Aronofsky e estrelado por ninguém menos do que Natalie Portman na pele de Nina Sayers. E ela dá vida a uma bailarina, que faz parte ali de uma grande companhia de balé de Nova York que interpretará a peça O Lago dos Cisnes. E no meio de toda a preparação para esse espetáculo, a Nina tem que lidar ali com intrigas e uma competição que acaba se tornando muito nociva à sua saúde física e mental com a personagem Lily, interpretada pela Mila Kunis. Esse é um daqueles thrillers psicológicos perfeitos que merecem muito a nossa atenção, então caso você ainda não tenha assistido esse filme, já fica aí a dica para vocês correrem atrás do prejuízo. Mas vamos logo às curiosidades, que é o que realmente interessa aqui no vídeo de hoje. Que o Aronofsky é um diretor cheio de ideias muito malucas, bem mirabolantes, a gente já sabe. Quem acompanha um pouco mais aí o cinema, os bastidores, já conhece um pouco a fama desse diretor. Mas e se eu contar pra vocês que ele teve em algum momento ali do processo criativo dele, ele teve a ideia de que a história de Cisne Negro fosse contada como parte da história do filme O Lutador, que também foi dirigido por ele alguns anos antes ali, protagonizado pelo Michael Hurk. Ele queria ali inserir um romance entre o lutador e uma bailarina. Mas aí a ficha do cara caiu, e eu acho que ele percebeu que misturar universos tão distintos, histórias tão complexas e diferentes, poderia virar uma verdadeira bagunça, E a história central ali poderia meio que ficar submersa no meio de tanta informação, cara. Aquele bombardeio de coisas de diversos pontos de vista diferentes talvez pudesse tornar um emaranhado que não ficaria tão bom quanto foram os filmes O Lutador e Cisne Negro separadamente. Da fase em que o roteiro do filme começou a ser escrito até quando ele começou a ser produzido de fato, passaram-se aproximadamente 10 anos. O cara demorou bastante até encontrar o roteiro perfeito, mas durante todo esse tempo ele tinha claro ali na cabeça dele de que ele queria Natalie Portman como a protagonista de sua história. No começo a história se chamaria The Understudy, algo como o substituto, e ela se passaria no meio de um ambiente teatral. Mas aí foram indo e vindo aquelas versões de roteiro que a gente sabe que sempre acontecem em todo projeto, até que chegou o momento em que ele preferiu colocar realmente a protagonista como uma bailarina e não como uma atriz de fato. A atriz Barbara Hershey, acabou sendo a escolhida para poder dar vida à mãe da protagonista da história, Nina Sayers. Mas aí se eu disser para vocês que ninguém menos do que Meryl Streep esteve cotada durante um bom tempo para pegar esse papel, aí eu digo para vocês, esse filme já é foda, imagina se ele tivesse a Meryl Streep. Esse filme já ganhou o Oscar, imagina se ele tivesse a Meryl Streep. E uma outra personagem que poderia ter sido interpretada por outra atriz nessa história é a personagem Beth, ali interpretada pela Winona Ryder. Antes dela ter sido escolhida, atrizes como a Rachel Weisz e Jennifer Connelly estiveram cotadas ali pelo estúdio. Não tem nada a ver com vídeo não, cara, mas eu sou apaixonado pela Jennifer Connelly. Enquanto isso ali pra personagem linda, sexy e perturbadora Lily, que foi interpretada pela Mila Kunis no final das contas, tiveram outras duas atrizes que em algum momento foram consideradas para o papel, e elas são Eva Green e Blake Lively. Todas elas ótimas opções que possivelmente poderiam ter mandado muito bem no papel, mas eu tenho que dar o braço a torcer e falar que aqui a Mila Kunis mandou bem. Ou se mandou bem. E uma outra curiosidade sobre a escolha da Mila Kunis para o papel de Lily é de que ela foi indicada por ninguém menos do que Natalie Portman, a protagonista da parada. Aí o Aronofsky resolveu aceitar a indicação da companheira de projeto e fez uma entrevista ali, mais ou menos um bate-papo ali com a Mila Kunis através do Skype. Ela não teve nem que fazer um teste presencial para o papel, ela trocou uma ideia com o cara e bastou a indicação da Natalie Portman e pronto, a Mila Kunis conseguiu ali um dos principais papéis da sua carreira, porque hoje em dia ela só tá fazendo umas comédias muito bestas, cara. E voltando a falar um pouquinho sobre a excentricidade do Aronofsky ali no set de filmagens, cara, ele buscava sempre as emoções mais genuínas das suas atrizes, e para isso ele procurou colocar a Natalie Portman e a Mila Kunis o mais distante possíveis durante as filmagens. E além disso, de colocar uma distante da outra, ele tentava de toda maneira deixar uma grilada com a outra, ele ficava porrinhando uma a outra para poder elas ficarem putas uma com a outra, e quando chegasse a hora de gravar, as emoções delas fossem realmente genuínas, as cenas de atrito das personagens no filme fossem realmente rodadas com aquele certo clima hostil também na vida real. O cara é muito louco.
Cisne Negro marca a quinta vez em que o compositor Clint Mansell trabalha com o diretor Darren Aronofsky. Antes disso, os dois já tinham trabalhado em Pi, Requiem para um Sonho, Fonte da Vida e, por último, mas não menos importante, O Lutador. Eu adoro esse filme. E uma outra curiosidade sobre a composição da trilha desse filme foi que o Clint Mansell, ele fez a trilha dele realmente baseada na trilha ali da peça O Lago dos Cisnes. Isso acabou fazendo com que a produção dele não conseguisse inscrever o filme ali no Oscar na categoria de melhor trilha original. Acabou tendo que ser de melhor trilha adaptada. Vocês estão ligados que acidentes acabam acontecendo, querendo ou não, ali durante algumas gravações, ainda mais num filme desse aí que exige tanto do seu elenco, né? Pois então, durante a gravação de uma determinada cena, a Natalie Portman acabou fraturando uma costela. E foi nesse momento em que ela ficou sabendo que o orçamento do filme estava ali, ó, muito enxuto, estava muito apertado e que eles não contavam com um médico nos bastidores. E o que ela resolveu fazer? Ela mandou dispensar o trailer particular que ela tinha e mandaram utilizar essa verba para poder bancar um médico que ficasse ali nos bastidores, para que quando acontecesse alguns outros casos, assim como aconteceu com ela, tivesse alguém com respaldo ali para poder atender de prontidão. Isso é que é profissional, cara. E para criar um clima um pouco menos constrangedor para as duas atrizes Mila Kunis e Natalie Portman gravarem aquelas cenas mais calientes entre as duas, e que cenas, meus amigos, as atrizes acabaram pedindo que rolasse ali umas bebidinhas para elas poderem ficar um pouco mais soltas. E aí o diretor acabou levando uma garrafa de tequila para as duas. E não é que as duas demoraram 1 dia e meio para poder gravar todas essas cenas mais picantes? Eu não sei se as duas estavam realmente se divertindo ali naqueles amassos ou se elas simplesmente queriam mesmo era ficar tomando tequila. Todos nós aí sabemos que a Natalie Portman é uma atriz que tem um porte físico bem magro, né? Uma pessoa bem esguia, mas mesmo assim ela acabou tendo de perder 9 quilos para poder dar vida à Nina ali, para ficar o mais parecida possível com o corpo de uma bailarina real. Eu acho que não precisava, mas quem sou eu para falar alguma coisa, né? Tirando aqueles atores e atrizes que a gente realmente sabe que foram contratados ali pro filme, que fazem parte da história, os outros dançarinos que acabam aparecendo em algum momento ali da história, como figurantes e tal, eles são da Pennsylvania Ballet Company. O filme acabou sendo rodado quando a companhia não estava fazendo apresentações em outras localidades do país, né? Então o diretor aproveitou que eles estavam por ali, então acabou evitando aí de ter que ficar caçando figurantes e tal, né? Acabou usando os caras ali mesmo no ambiente de trabalho deles. E foi durante as gravações do Cisne Negro que a Natalie Portman acabou conhecendo o seu agora marido e pai de seu filho, Benjamin Millepied. Ele que é um bailarino francês, né? No filme ele dá vida ao David, que dança tanto com a Lily quanto com a Nina na história, né? Acabou se dando bem, né, cara? Acabou tirando a sorte grande, casando com a Natalie Portman, que inclusive acabou ficando grávida durante as próprias gravações do Cisne Negro, cara. Essa galera é muito rápida. O filme foi indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor diretor, melhor fotografia e melhor edição. Mas ele acabou conquistando mesmo foi o Oscar de melhor atriz para Natalie Portman, mais do que merecido. Ela também acabou ganhando o Globo de Ouro e o BAFTA, cara. A mulher saiu fazendo limpa naquele ano. Tudo quanto é premiação era dela. Bem, galera, essas foram as curiosidades sobre Cisne Negro. Como eu já disse pra vocês, caso vocês ainda não tenham assistido esse filme, dá um jeito de correr atrás e tirar essa vergonha cinéfila do seu currículo, cara. Assista Cisne Negro, é um thriller psicológico que vale muito a pena e fica aí a minha indicação pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Se vocês são novos por aqui, se inscrevam no canal e, se possível, ativa aquele sininho, que isso fará com que o YouTube te avise quase sempre que tiver vídeo novo por aqui. Tô tentando postar aí 3 vídeos por semana, então dá essa força, fortalece o projeto aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão, hein? Tchau!